Olá, eu sou a Letícia Helene. Eu acabei de ler o livro Aprendizados, de Gisele Bündchen, e vim contar para vocês sobre as crises de pânico que ela teve em 2013. Tudo começou em uma viagem de avião, era um avião pequeno, apertado, com lugar para apenas 4 passageiros. Ela e uns amigos estavam indo para Costa Rica e o tempo não estava muito bom, o que fez com que o avião sacudisse muito e ela pensou que fosse morrer de tanto que o avião era jogado de um lado para o outro. E esse evento acabou desencadeando os ataques de pânico nela. Então, ela não conseguia mais entrar em lugares fechados, não subia de elevador, nos hotéis ou na casa dela, não andava de metrô porque tinha a sensação de falta de ar nesses lugares. Imagina uma modelo que não conseguia entrar em um estúdio fotográfico que não tivesse janelas. Com a situação foi piorando. Ela resolveu procurar 2 médicos renomados em Nova York. Por orientação de um deles, passou a usar um aparelho de monitoração de respiração nos voos. Mesmo assim, ela ficava toda suada, ofegante e quase desmaiava. Até que chegou ao ponto de, durante uma sessão de massagem no apartamento dela em Nova York, que ficava no 9º andar, ela levantou no meio da massagem, foi para a varanda porque estava se sentindo sufocada e pensou em acabar com a vida dela, pensou em acabar com aquela angústia se jogando da varanda. Ela só pensava que aquilo tudo precisava acabar. Ela não sabe como, conseguiu voltar para a parte de dentro do apartamento e a primeira coisa que fez no dia seguinte foi ir a um médico. Ele passou remédios para ela que ela não queria tomar, porque ela não queria virar dependente de remédio. Então voltou para casa e começou a rezar, pedindo clareza e o caminho para resolver toda aquela situação. Foi aí que surgiu para ela a ideia da yoga. Ela não sabe por quê, já que a única coisa que ela sabia sobre yoga era o que ela tinha lido no livro A Autobiografia de um Yogi. Mas na manhã seguinte já tinha um profissional na casa dela e ela diz que já pôde perceber a diferença no final do primeiro encontro. E por isso ela passou a fazer yoga todas as manhãs. Ela diz que não pode atribuir a yoga toda a sua melhora, porque a partir daí ela também começou a realizar outras mudanças em sua vida, mas ela passou a prestar atenção em todos os seus sentimentos e principalmente em adotar atitudes positivas para ter uma melhor qualidade de vida. Ela passou a se perguntar por que as coisas estavam acontecendo para ela e o que ela deveria aprender com cada situação. Aproveitou a oportunidade para correlacionar sua sensação de falta de ar com parar de fumar e começou a correr para sentir seus pulmões mais saudáveis, né? Um médico a aconselhou a largar o açúcar pelos 3 meses seguintes e foi aí que toda a sua relação com a comida mudou. Ela descreve nesse livro seus hábitos alimentares e como isso funciona para toda a família. A gente tem um vídeo separado aqui no canal falando sobre a carreira dela e outro sobre a alimentação. Depois dá uma olhadinha lá. Então, após 3 meses de yoga, meditação, exercícios e 0 açúcar, ela viu os ataques de pânico desaparecerem. Incrível, né? Já experimentou fazer essa rotina 3 meses e ver os benefícios dela na sua vida? Quando pensamentos ruins rondam sua cabeça, ela diz que respira fundo, afasta os pensamentos para longe dela e volta a focar na respiração, pensando em algo completamente diferente. Ela faz isso várias vezes, não só durante a meditação, mas ao longo do seu dia. Ela passou a selecionar melhor suas companhias e conta sobre o relacionamento mais longo e importante que teve com a cachorrinha Vida. Gisele comprou a Vida quando tinha 18 anos. Passou o cartão de crédito da mãe na loja de pets, achando que tinha comprado uma cachorrinha por $300, sem perceber que tinha um 0 a mais. Imagina como a mãe dela, bancária, não ficou louca quando viu a fatura com uma compra de $3.000 em uma loja de pet. E o pior, ela nem podia ter cachorro no apartamento das modelos que ela morava. Por isso, ela teve que sublocar um outro apartamento de uma modelo que ia passar uns meses fora. E quando a modelo voltou, ela precisou ver outro apartamento. E aí ela pegou um apartamento bem simples, que era o que ela podia pagar na época, porque ela tinha pouco tempo de carreira. E esse apartamento tinha ratos maiores que a cachorrinha dela, ela dizia. Então, além de comprar a ratoeira, ela passou a carregar a Vida em uma bolsinha para todos os lugares. Mais tarde, quando conheceu o Tom Brady, se precisasse, ele levava ela para os treinos e se divertia muito de ver ela perseguindo os amigos dele durante o treino. O Randy Moss é o que tinha mais medo dela. Gisele também conta a passagem da cachorrinha que morreu devido a um problema respiratório, mas que ela pôde ficar junto até o último minuto cuidando dela. Como ela e o Tom adoram animais, alguns pets foram chegando na família. Ela ensina para os filhos que se seus pensamentos são bons, suas palavras também serão.
e que palavras são quase como feitiços. Podem produzir um efeito mágico ou um estrago muito grande, tanto na nossa vida como na das outras pessoas. Que ela teve que aprender a lidar com as pessoas falando mal dela o tempo todo, desde a época da escola até uns anos depois de já ser modelo. Ela era chamada de Boobs from Brazil porque ela tinha seios maiores do que o padrão. Também precisou ensinar os filhos a lidarem com o bullying, já que o Ben, por exemplo, é o filho de um atleta super famoso e não liga para esportes. Ao invés disso, ele prefere atividades como desenho, canto, Lego. Quem nunca, em maior ou menor proporção, já não passou por bullying, né? Ela explicou para os filhos que os pais não tinham trabalhos mais importantes que os outros, apenas tinham mais visibilidade. E que às vezes você não é tão bom em algo, mas se você se dedicar e se esforçar, você pode ser. Tom contou para ele que foi um dos últimos a ser escolhido no draft da NFL, que ele não era tão bom, mas que ele estudou, treinou e foi ficando cada vez melhor. Essa dedicação não deve vir junto com a cobrança e a autocrítica. A gente deve tratar bem a nós mesmos, por isso o desejo de querer melhorar deve vir da inspiração de dar o máximo de si. Na sua busca por autoconhecimento, ela leu livros sobre história, religião, metafísica, misticismo. Ela acredita que podemos escolher viver no céu ou no inferno, bem aqui na Terra. Se Deus é amor, todo o contrário te leva a um mau caminho. Ela também buscou equilibrar suas energias masculinas e femininas. Sem energia masculina, a gente não é capaz de alcançar novos objetivos. Sem a feminina, nos falta empatia, compaixão. E como nós devemos lidar com os nossos relacionamentos mais íntimos. Gisele e Tom procuram se afastar quando eles estão com a cabeça quente e tentam conversar novamente de forma respeitosa depois de terem se acalmado e refletido sobre o assunto. O pai da Gisele ensinou que sempre que a gente se sentir confuso ou em dúvida, a gente deve procurar um lugar tranquilo e colocar todos os nossos sentimentos e pensamentos em um papel. Que quando a gente termina e lê o que escreveu, a gente vai conseguir ver as coisas de um modo muito mais claro. Uma boa dica, né? Gisele diz que tudo que acontece com a gente é para que a gente possa aprender e evoluir. Que todas as lições que ela aprendeu, ela passa adiante no livro e que são as que ela mais quer que seus filhos aprendam e que possam guiar eles durante a sua vida. E ela faz um pedido. Se você guardar apenas uma mensagem desse livro, espero que seja a importância de viver a vida com amor, de amar a si mesmo, de amar os outros, de amar o mundo no qual todos nós vivemos. Por favor, jamais viva a sua vida sem amor. E você, tem vivido a vida com sentimento pleno de amor por si mesmo, pelo próximo e pelo mundo? Me conta aqui nos comentários. Te vejo em um próximo livro. Tchau!